Olá pessoal, meu nome é Thiago Tis do canal Graça e Conhecimento e hoje eu quero compartilhar uma pergunta feita por um irmão. A pergunta foi a seguinte, é possível que antes da segunda vinda de Jesus se levante uma geração de João Batistas para preparar o caminho do Senhor, como foi da primeira vez, na primeira vez que Jesus veio? Então, a pergunta que o irmão fez é se nos nossos dias é possível que se levante uma geração de homens para profetizar, para preparar o caminho do Senhor para a segunda vinda. Homens que sejam destemidos, ungidos debaixo da unção e autoridade do Espírito Santo para fazer o que João Batista fez na primeira vinda de Jesus. A resposta para essa pergunta é sim. E nós temos base bíblica para falar que Deus vai levantar uma geração de homens como João Batista. E o conteúdo desse vídeo é justamente sobre isso. Eu quero falar sobre uma geração de João Batistas que Deus vai levantar no tempo do fim para preparar o caminho para a segunda vinda de Jesus. Se você gostou desse tema, me acompanhe até o final deste vídeo. Como eu acabei de dizer, a pergunta desse vídeo é possível que no tempo do fim Deus levante uma geração de João Batistas para preparar o caminho do Senhor para a segunda vinda? Sim, é possível e tem base bíblica para responder a este questionamento. Porém, para nós entendermos o porquê do sim, de que Deus vai levantar, a resposta ela não é tão simples como parece quando a gente só escolhe um versículo e fala. Para você entender o porquê que Deus vai levantar uma geração de João Batistas, não apenas uma, mas várias pessoas, com essa ousadia, com esse ministério, nós precisamos conhecer um pouquinho de Bíblia. Então, se você talvez está começando no canal, neste vídeo eu vou compartilhar alguns assuntos. Um pouquinho da história de Elias, um pouquinho da história de João Batista, um pouquinho da história das duas testemunhas e uma pitadinha ali falando sobre Apocalipse 12, onde a mulher é levada para o deserto e a queda da grande Babilônia. Então eu vou falar um pouquinho destes 5 assuntos, porque todos eles estão conectados, estão interligados. E quando você consegue compreender um pouquinho de cada uma dessas histórias e profecias, você vai entender o porquê que biblicamente, nós temos base para afirmar que Deus vai levantar uma geração de João Batistas no tempo do fim para anunciar a segunda vinda, para preparar o caminho para a vinda de Jesus. Em primeiro lugar, eu quero falar um pouquinho da história de Elias, porque está conectado com João Batista. Quando a gente fala de Elias, Elias foi um profeta do Velho Testamento que a sua história está registrada basicamente em 1 Reis e 2 Reis. Elias, ele desenvolveu esse ministério profético e como profeta, ele era a boca de Deus para transmitir a vontade de Deus ao povo. E quando a gente fala de Elias, ele é considerado pelo povo judeu um dos 2 maiores profetas do Velho Testamento, dos profetas com maior peso. Por quê? Junto com Elias está Moisés, que foram 2 profetas que, além de ser boca de Deus no seu tempo para comunicar a vontade de Deus ao povo, esses 2 profetas também foram ungidos e usados para fazer maravilhas, sinais, operar milagres extraordinários que a gente não vê tão presente no ministério de outros profetas, a não ser Eliseu, que pediu a porção dobrada de Elias. Elias ficou conhecido como um profeta que é levantado por Deus para profetizar em meio a uma geração pervertida e corrompida, que havia ido atrás de postes ídolos, atrás de Baal,
Nesse tempo que Elias profetiza, ele profetiza contra Baal, ele profetiza contra Jezabel, e todos esses personagens são importantes, principalmente para quem estuda a escatologia, quem estuda as profecias do tempo do fim. E Elias também ficou conhecido não apenas por ser profeta, por transmitir a vontade de Deus ao povo, mas também ficou muito conhecido por causa dos milagres, dos sinais, dos prodígios que foram operados por meio do seu ministério. Por exemplo, ele ressuscitou o filho da viúva de Serepta, ele orou para que não chovesse e os céus se fecharam por 3 anos e meio, ele também fez com que descesse fogo do céu por várias vezes, mais do que uma vez, e nós temos talvez um dos mais famosos acontecimentos no ministério de Elias, é que ele é arrebatado, ele é levado vivo aos céus, num redemoinho de fogo. Então, o ministério de Elias foi marcado não apenas pelo ministério profético de anunciar, de transmitir a vontade de Deus, de exortar, de consolar o povo, mas também foi conhecido pelos milagres, os sinais, os prodígios. Agora, é interessante a história de Elias, por quê? Porque o profeta Malaquias, quando ele fala de Elias, ele diz o seguinte, Malaquias 4, versículo 4, lembrem-se da lei de Moisés e dos decretos, das ordens que lhe dei no Horebe para todo o povo de Israel, e vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, e ele fará com que os corações dos pais se voltem para os filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldições. O texto que acabei de ler, ele é um texto apocalíptico, ele aponta para o tempo do fim, ele aponta para as 2 testemunhas, tanto que vocês veem sendo mencionado Moisés e Elias. Ele é um texto escatológico, que aponta para o tempo do fim. Porém, é aqui que entra o grande detalhe, aonde nós vamos conectar Elias com João Batista. Por quê? Porque esse texto, que é um texto escatológico, que está apontando para o fim dos tempos, aponta para as 2 testemunhas, aponta para o juízo de Deus sobre a terra, ele fala que Deus, antes de enviar os seus castigos, ele enviaria um profeta, ele enviaria Elias para pregar e para fazer com que o coração dos pais se voltem aos seus filhos e o coração dos filhos para os pais. Depois que Malaquias ele profetiza acerca da vinda de Elias, de que Deus ele enviaria Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, antes do dia do juízo, antes de Deus enviar os seus castigos sobre a terra, é interessante a gente notar que a partir de então, a partir desta profecia, os mestres da lei, aqueles que estudavam as Escrituras sobre a vinda do Messias, sobre a vinda do reino de Deus, começam a ensinar ao povo de que antes da vinda do Cristo, Elias teria que vir. Tanto é que é interessante a gente notar que o povo judeu, quando começa a ver João Batista anunciando a vinda do Cristo, João Batista batizando agora um batismo de arrependimento de pecados, por isso que ele é chamado João Batista. Não é porque era o sobrenome, mas é porque era o que ele fazia. Ele batizava pessoas. Quando João começa a pregar esse batismo de arrependimento, nós vamos ver que o povo começa a olhar para João como um homem diferente. E eles enviam sacerdotes e levitas para perguntar a João: João, quem é você? Você é o Cristo que haveria de vir? João diz: não, eu não sou Cristo. Você é um profeta que haveria de vir? Porque Moisés profetizou dizendo que depois dele viria outro profeta igual a ele. E o povo esperava: você é o profeta que haveria de vir? Não, eu não sou profeta. Aí eles perguntam para João: então quem que tu é, João? Tu é o Elias? O que João diz? Não, eu não sou Elias. E aí
nós vamos ver que eles perguntam de novo, então, diz quem que tu é. E o que João responde? Eu sou aquele de quem Isaías profetizou, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então nós vamos ver que o povo, ele esperava a vinda de um profeta do qual Moisés havia falado, o povo esperava a vinda de um Elias, conforme Malaquias havia profetizado antes da vinda de Jesus. Tanto que eles vão perguntar para João, você é o Elias? Você é o profeta? Quem é você? Agora, é interessante nós destacarmos aqui que não foi só de João Batista que as pessoas desconfiaram ser o Elias que havia sido profetizado que viria antes do Cristo. Até mesmo Jesus, o povo pensou que era Elias. Por quê? Nós vamos ver lá em Marcos 6 que diante de Herodes as pessoas começam a se tumultuar e alguns começam a dizer, olha, a fama de Jesus está crescendo. E Herodes pergunta, pô, quem que é esse Jesus? E aí alguns começam a dizer, olha, eu acho que esse Jesus aí deve ser João Batista que ressuscitou. E Herodes fica apavorado, porque ele mandou decapitar João. Será que é João que voltou? Aí outras pessoas se levantam e começam a dizer, não é João que ressuscitou. Esse é o Elias que haveria de vir. Perceberam? Em muitos textos nós vamos ver que o povo de Israel, eles esperavam a vinda de Elias antes do Messias, ao ponto de achar que era João Batista, ao ponto de achar que Jesus era o Elias que haveria de vir. Certa vez o próprio Jesus, ele chama os discípulos e reúne os discípulos e diz, vem cá, quem que o povo diz que eu sou? E aí os discípulos começam a responder, olha, alguns dizem que tu é o profeta. Tu é um profeta que se levantou nessa geração, talvez até o profeta anunciado por Moisés, que viria outro depois dele igual a ele. Outros começam a dizer, não, tem gente do povo dizendo que tu é o Elias que haveria de vir, Jesus. E aí Jesus pergunta para os seus discípulos, e vocês? Quem vocês acham que eu sou? E aí vem aquela famosa afirmação, a revelação dada por Deus a Pedro. E Pedro declara, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo que haveria de vir. Então, nós vamos ver nas mais diversas passagens que o povo, ele aguardava a vinda de Elias, ao ponto de olhar para João e dizer, pode ser o Elias. Ao ponto de olhar para Jesus e dizer, olha, se não era João, pode ser que Jesus seja o Elias que haveria de vir. O povo foi ensinado a esperar a vinda de Elias antes do surgimento do Cristo que haveria de vir, do ungido que apareceria. Agora, aqui surge uma coisa interessante entre essa ligação entre Elias e João Batista. Por quê? Porque quando Jesus vem, Jesus começa a dar testemunho de que o João Batista dos seus dias era o Elias que haveria de vir antes do Messias. E olha só como é interessante. Certa vez, quando João ainda estava vivo, João estava preso, ele envia os seus discípulos até Jesus para perguntar, tu és o Cristo que haveria de vir? E depois que os discípulos saem com a resposta para dar a João, Jesus dá testemunho de João dizendo a seguinte palavra. Mateus 11, versículo 9 diz o seguinte, afinal, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, mais que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito, enviarei o meu mensageiro à tua frente e ele preparará o teu caminho diante de ti. E, se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que haveria de vir. E aquele que tem ouvidos, ouça. Olha só a conexão que isso tem com o Apocalipse. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus, ele dá testemunho dizendo que este João Batista era o Elias que estava profetizado que viria antes de Cristo. Não é interessante? Então, quando Zacarias profetiza, ele está falando sobre o tempo do fim, o tempo do juízo. Mas Jesus, ele diz que João Batista era o Elias que haveria de vir. Uma observação, aspas, que eu quero deixar registrado. O texto não fala de reencarnação. Por quê? Algumas pessoas usam para embasar a sua teoria de reencarnação. Tá? Até porque
Elias não morreu, ele não desencarnou para poder reencarnar de novo. Então o texto não está falando de reencarnação. Quando Jesus ele fala que João Batista era o Elias que haveria de vir, o que Jesus estava querendo declarar com isso é que João Batista havia vindo no mesmo espírito de Elias, havia sido levantado com a mesma unção, com o mesmo propósito de preparar o caminho para a vinda de Elias, com o mesmo espírito, com a mesma unção, com a mesma capacitação do alto que Elias teve no passado. Então, João Batista, ele veio no espírito de Elias para profetizar e preparar o caminho para a vinda de Jesus. E é interessante que além dessa passagem onde os discípulos de João perguntam para Jesus se ele era o Cristo, e aí então Jesus dá testemunho dizendo que João era o Elias que haveria de vir, nós temos outra passagem ainda que também Jesus volta a dar esse mesmo testemunho. Se vocês lerem a passagem do Monte da Transfiguração, que se encontra em Marcos 9, nós vamos ver que Jesus, quando sobe ao monte para orar, ele leva consigo 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Ali no monte, o monte fica conhecido como Monte da Transfiguração, porque nesse monte Jesus, ele resplandece como luz e do lado de Jesus aparecem Moisés e Elias, que simbolizavam a lei e os profetas do Velho Testamento, da Velha Aliança. E nesta passagem, nós vamos ver que quando tudo isso que aconteceu acaba e eles vão descendo do monte, os discípulos estão ali apavorados, né, atônitos com essa experiência que tiveram. E quando Jesus está descendo do monte, Jesus ele faz uma afirmação para os 3 discípulos que haviam visto Moisés e Elias. E Jesus diz: não contem para ninguém até que eu ressuscite. Jesus já estava falando que ele seria morto e que ele ressuscitaria. Só que os discípulos, por não compreender com clareza estas revelações, os discípulos começam a se questionar. Zacarias disse que Elias viria antes do Cristo. O Cristo está entre nós. Cadê Elias? Pô, será que era mesmo João Batista? Como é que é isso? Os mestres da lei dizem que Elias tem que vir antes do Cristo, antes do grande dia do Senhor. Então, os discípulos pedem para Jesus. E olha só o que o texto diz para nós. Marcos 9, eu vou ler a partir do versículo 9. Diz assim, ó. Enquanto eles desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que eles tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significava ressuscitar dos mortos. E lhes perguntaram, aí eles perguntam para Jesus, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Percebam, os mestres da lei, eles ensinavam que antes da ressurreição dos mortos, antes da vinda do Cristo, Elias deveria vir. E aí Jesus de repente diz para eles que Jesus vai ressuscitar dos mortos. E aí eles perguntam, tá, então por que o mestre da lei diz que Elias tem que vir primeiro? Cadê esse Elias? E olha só a resposta de Jesus. Jesus respondeu, de fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então, por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Mas eu lhes digo, e olha a palavra de Jesus, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Jesus novamente estava falando de João Batista, dizendo que João era o Elias que tinha vindo, era o homem que tinha vindo debaixo da unção do espírito de Elias para preparar o caminho para o Senhor. Porém, aqui eu quero fazer uma pausa no vídeo para lembrar vocês do assunto desse vídeo. A pergunta inicial desse vídeo foi a seguinte, né? É possível que antes da segunda vinda de Jesus se levante uma geração de João Batistas, né, para preparar o caminho do Senhor, como foi na primeira vinda de Jesus?
Por que eu quero fazer essa pausa? Para você lembrar e não se perder no contexto do que a gente está falando. Já falamos um pouquinho sobre a história de Elias e sobre a história de João Batista. Agora eu quero falar um pouquinho das duas testemunhas e no final a gente vai conectar todos esses pontos. Agora, quando eu faço a pergunta, Elias já veio? Pelos textos que acabamos de ler, a resposta é simples. Sim, Elias já veio, porque o próprio Jesus dá esse testemunho, dizendo que João Batista era o Elias que haveria de vir. Era aquele homem que foi levantado debaixo do Espírito, da unção de Elias, para profetizar, para preparar o caminho do Senhor. Agora, eu quero fazer uma segunda pergunta para vocês. Elias já veio, segundo Jesus, nos dias de João Batista. A pergunta que eu faço é, Elias virá de novo? Por quê? Porque quando nós lemos sobre as duas testemunhas, um dos personagens listados ali, ele tem as características de Elias. Apocalipse 11:6 diz o seguinte, falando sobre as duas testemunhas. Eles têm poder de fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo que ele estiver profetizando. Quem é que teve essa característica, esse poder de fechar os céus durante 3 anos e meio, que é o tempo que eles vão profetizar, 1260 dias, 3 anos e meio. Quem é que teve essas características no Velho Testamento? Elias. Elias, ele orou para que os céus se fechassem e durante 3 anos e meio não choveu. O próprio Tiago dá testemunho disso na sua carta. Jesus também dá testemunho desses feitos de Elias. Lucas 4:25 ele diz assim, asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a viúva de Serepta, na região de Sidom. Tiago dá testemunho de que Elias foi quem realizou esse sinal de fazer com que não chovesse. Jesus dá testemunho disto. E olha só como é interessante. O mesmo Jesus que deu testemunho nos evangelhos, dizendo que Elias já veio na pessoa de João Batista, é o mesmo Jesus que aparece para João na revelação do Apocalipse, dizendo que as duas testemunhas, uma delas tem as características de Elias, que Elias vai voltar a vir, a se levantar no tempo do fim uma segunda vez. Assim como se cumpriu nos dias de João, vai voltar a se cumprir nas duas testemunhas. Por isso, a essa altura do texto, nós podemos parar para meditar um pouquinho. Elias já veio? Malaquias disse que antes do grande e terrível dia do Senhor, Deus enviaria Elias. Elias já veio? Segundo Jesus, sim, na pessoa de João Batista, Elias já veio. Tá? João Batista veio no espírito de Elias, veio na unção, veio com o mesmo propósito, com o mesmo ministério profético para preparar o caminho do Senhor e converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Agora, se eu perguntar para vocês, Elias vai vir de novo? Sim, segundo as palavras de Jesus reveladas a João no livro de Apocalipse, Elias vai vir de novo na figura das duas testemunhas. Então, aqui surge a grande questão, o questionamento, o ponto de interrogação na profecia de Malaquias. Malaquias profetizou que Elias viria 2 vezes. E aqui que é interessante, por quê? Porque existem profecias que elas vão ter o seu cumprimento no decorrer da história mais do que uma vez. Por exemplo, vou citar algumas aqui para vocês verem. Quando nós falamos de Daniel 8 e Daniel capítulo 11, esses 2 capítulos eles estão falando de um personagem na história que já passou, Antíoco Epifânio. Porém,
é uma profecia que também vai voltar a se cumprir no tempo do fim, no personagem que nós chamamos popularmente de o Anticristo. Então, já se cumpriu Daniel 8 e Daniel 11, mas vai voltar a se cumprir no tempo do fim. Quando nós olhamos para a profecia de Joel, capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo, a profecia lá diz: eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, os filhos profetizarão, os jovens terão sonhos, os velhos terão sonhos. Aí ele diz: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, e ele diz: e quem invocar o nome do Senhor será salvo. Essa profecia já se cumpriu? Em parte, sim. No dia de Pentecostes, lá atrás, Pedro diz: isto é o que foi profetizado por Joel, o derramamento do Espírito. Agora, Joel 2 vai voltar a se cumprir no tempo do fim. Um grande avivamento, outro grande derramar do Espírito Santo, e aí nós vamos ver a plenitude, porque vai haver sinais no sol, na lua, colunas de fumaça e tudo que está ali na profecia de Joel 2. Ela já teve o cumprimento no dia de Pentecostes, mas vai voltar a se cumprir antes da segunda vinda de Jesus. Quando nós olhamos para a profecia de Malaquias sobre a vinda de Elias, não é diferente do que o Daniel quando profetiza sobre Antíoco Epifânio e que também aponta para o Anticristo. Não é diferente de Joel quando ele profetiza sobre o dia de Pentecostes, o derramar do Espírito Santo e que vai voltar a se cumprir no tempo do fim, né, antes da segunda vinda de Jesus. Quando Malaquias profetiza a vinda de Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, ele estava falando que antes da vinda de Jesus se levantaria Elias. Antes da primeira vinda de Jesus, se levantou João Batista, uma figura de Elias, do Elias que haveria de vir. Antes da segunda vinda de Jesus, também vai se levantar uma geração que vai estar debaixo do poder e da unção do espírito de Elias, que está tipificado nas duas testemunhas. E aí que entra a conexão. Elias e João Batista, eles também apontam para o tempo do fim. Antes da primeira vinda, Deus levantou um profeta para preparar o caminho. Antes da segunda vinda, Deus também vai levantar profetas. E não no singular, no plural. Deus vai levantar profetas para preparar o caminho do Senhor. Elias já veio. Elias vai voltar a vir uma segunda vez. Esse mesmo João Batista que veio no espírito de Elias, nós vamos ver uma geração de João Batistas, uma geração de Elias se levantando no tempo do fim. E isto vai ficar claro nos próximos textos que eu quero compartilhar com vocês. Toda a cidade ouvirá, cada nação receberá, a voz que clama do deserto ecoará. Todos os vales aterrar, todos os montes aplanar, parar.